Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Estivemos hoje pela manhã, culto tão gostoso, com as crianças cantando, foi realmente uma delícia. Pudesse, as crianças cantavam todo domingo. Vai chegar um dia, né? E nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema Viva a Ressurreição. Esse é um preparo para a nossa Páscoa. Está aí já, né? Como está voando. 2023 está voando. E a gente, daqui a pouco, está celebrando esse momento que eu considero o mais importante, a mais importante data da cristandade. Então, nesses próximos domingos, a gente vai estar falando sobre isso, sobre a ressurreição e a ideia de nós vivermos a ressurreição no nosso dia a dia. A gente estava pensando, né? A palavra de Deus diz que o Cordeiro foi imolado, foi sacrificado. Jesus, antes da fundação do mundo, o plano para que Jesus fosse crucificado já estava já concebido no coração de Deus. Então, essa obra da ressurreição é uma obra planejada há muito tempo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto, né? Hoje nós vamos falar o fascínio da ressurreição. Baseado no livro de Mateus, capítulo 28, vou ler apenas 10 versículos, os primeiros 10 versículos, você pode acompanhar. Depois do sábado, quando depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, remover a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá me verão. Esse relato é um dos que nós podemos encontrar nos evangelhos. Nós encontramos isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os evangelistas, todos os evangelhos, eles relatam esse acontecimento, alguns com alguns detalhes a mais, uns com algumas ênfases diferentes. Então você vai encontrar os relatos destacando alguns personagens, outros destacando outros, mas a essência é essa, né? É essa de que no domingo pela manhã, essas mulheres, elas saem da sua casa depois de ter passado o sábado do descanso, elas levantam-se pela manhã com os seus materiais aromáticos, as suas essências, seus óleos, seus perfumes, para ir até aonde elas já tinham visto, onde Jesus havia ficado sepultado. Elas ficaram ali quando Jesus foi sepultado. As mulheres foram ver aonde era, para que no domingo
elas pudessem preparar esse corpo conforme o costume judaico. E uma grande surpresa as aguardava. Eu acho muito interessante nós refletirmos sobre isso, porque toda a nossa vida cristã, ela depende desse ato aqui, desse milagre aqui, dessa ação de Deus aqui. O Eugene Peterson, que é um pastor, eu comentei de manhã que você pode comprar de olho fechado qualquer livro que ele escrever. Ele tem um coração muito pastoral, né? E eu tenho alguns livros, mas ele diz sobre a ressurreição assim: a ressurreição de Jesus fornece a energia e as condições pelas quais andamos na presença de Deus. Então, a ressurreição de Jesus fornece a energia e as condições pelas quais andamos na presença de Deus. E o interessante desse texto é que Jesus já havia preparado em várias ocasiões os discípulos para o evento da sua morte. Lá você vai encontrar em Marcos pelo menos 3 oportunidades. Marcos 8:31 diz assim: e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. Ele falou isso. E eu brinquei pela manhã que aí parece que Jesus estava falando e os discípulos, tá, né? E aí, o que vai ter comido hoje? Né? Jesus acabou de falar que ele ia ser morto e rejeitado. E você vai ver que eles, né? Aí estão viajando, né? Como diz. Marcos 9:31 diz da mesma forma: pois ensinava os seus discípulos dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. E os discípulos, né? Parecia que Jesus tinha falado que ele ia na lanchonete comprar um McDonald's. Dava a impressão de que Jesus estava falando alguma coisa trivial. Eles não abrigaram essa realidade no seu coração. E lá em Marcos 10:34, parece que Jesus fala assim: vou ter que falar de novo, vou ter que desenhar para eles. E aí Marcos 10:34 diz: olha, eles irão zombar dele, né, e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. E os discípulos? Né, não conseguiam abrigar no seu coração e trazer essa realidade para a sua vida. Não conseguiam conceber que Jesus haveria de ser morto, depois de 3 dias ressuscitaria. Eles não deram conta, não consideraram, fizeram como se não fosse nada. E qual é a prova disso? Que as mulheres, domingo pela manhã, se levantam, e se elas tivessem pelo menos dado ouvidos para preparar o corpo de Jesus, não teriam saído pela manhã no domingo, preocupadas quem haveria de remover a pedra. Elas conversavam entre elas: nossa, como vai ser aquela pedra? É super pesada. Nós como vamos remover essa pedra? E elas, a hora que chegar lá a gente resolve, né? Elas estavam totalmente desconectadas com a realidade de que Jesus havia dito que ao 3º dia, depois de ser morto, ele ressuscitaria.
não só as mulheres, né, estavam assim, quanto os homens, os discípulos que estavam em um determinado lugar, e as mulheres foram procurá-los. E quando elas dão essa notícia, os discípulos as têm como loucas, como delirando, está viajando, né? O que você bebeu, o que você fumou, o que você fez, você está sonhando, como pode ser essa notícia? Você está louca, mulher. 2 saem correndo, Pedro e João, para conferir se era verdade aquilo. Apenas 2, de todos os discípulos, apenas 2. O interessante é que os principais sacerdotes consideravam mais o que Jesus falou do que os próprios discípulos. Porque eles ficaram preocupados e eles falavam, olha, Jesus disse que ele haveria de ressuscitar. Então vamos colocar guardas na beira da sepultura, para que, se houver um forjar de roubar esse corpo, os discípulos, e depois falar Jesus ressuscitou, isso não aconteça. Né? Então, quem estava considerando mais e dando mais ouvido a essa realidade eram os próprios principais sacerdotes, escribas, os fariseus. Essa turma estava considerando mais essa realidade do fascínio, uma coisa maravilhosa, uma coisa estupenda, uma coisa fora do comum, uma coisa que nos choca, precisa ser recuperada no meio da igreja. Porque nós, muitas vezes, estamos parecendo como esses discípulos, que não consideram, mesmo que isso já aconteceu, como realidade, uma realidade, um divisor de águas em nossas vidas. Eu fico olhando para isso, uma das referências que Paulo traz lá em Romanos 4:17, ele diz que o Deus que Abraão servia e que falou com ele, era um Deus que ele traz à existência, um Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. 2 realidades que marcam a realidade de um Deus. Para Paulo era um Deus que do nada cria todas as coisas, é Deus. E outro, um Deus que dá vida aos mortos. Traz da morte vira vida. 2 realidades que só Deus pode ter, só Deus pode fazer, só Deus realiza essas coisas. Então, quando nós ficamos, quantos de nós ficamos impressionados com a realidade da ressurreição? O fascínio é algo que nos pega desprevenidos e está acima de qualquer expectativa ou suposição. Esse fascínio, essa realidade precisa ser uma verdade em nossas vidas, em nosso dia a dia. Eu creio que se você olhou o texto, as mulheres, o anjo fala para que elas ficassem atentas, porque Jesus havia ressuscitado. Eu sei que vocês vieram procurar Jesus, mas Jesus ressuscitou. Jesus não está mais aqui, ele já foi adiante de vocês. E as mulheres, elas ficam, no texto do Mateus 28:8, elas saem apressadamente, com temor e grande alegria, correm para contar aos discípulos. E eu falo que isso é um processo da formação de um fascínio. Que o fascínio, na realidade, não é apenas a realidade de uma notícia que você ouve, mas é a realidade de uma coisa que você experimenta. E é nessa realidade, nessa cerne, que eu quero que vocês, hoje, pela noite, como foi pela manhã, fiquem atentos. Porque
O que acontece depois que elas saem, e elas saem correndo, elas saem apressadamente, com temor no coração, mas com uma alegria. Mas o que muda é quando Jesus vai em direção a elas e fala para elas, né, salve! E elas, quando veem que é Jesus, elas se prostram aos seus pés e começam a adorar. O processo do fascínio foi completado. Não só uma realidade que eu ouvi, mas uma realidade que se concretizou num encontro pessoal com Deus ressuscitado. Quem está me entendendo? Tá? Então o fascínio não é apenas uma empolgação por alguma coisa que alguém falou. Eu fico fascinado porque eu estou vendo essa realidade na minha vida. Por isso que a ressurreição precisa nos fascinar. A ressurreição precisa nos impactar. Precisa moldar as nossas ações. Quando a gente olha para esse temor que é um temor diferente do medo, porque os soldados, quando viram o anjo e todo o estrondo, eles caíram como se tivessem mortos e ficaram paralisados lá. Mas o temor que estava tomando conta dessas mulheres era um temor muito diferente, porque ele levava a um divisor de águas. Espera aí, Jesus ressuscitou, ele falou que havia de ressuscitar, e agora então, quer dizer que agora ele domina sobre a vida, ele venceu a morte. Então significa que alguma coisa, a partir de agora, na minha cabeça, nos meus relacionamentos, vão mudar. Existe algo que está sendo profundamente transformado na minha vida. E qual é essa realidade? De que agora eu não sou mais uma pessoa que eu não dependo de mim. Eu sou uma pessoa que tira a autossuficiência. Eu sei que isso revela que o centro da nossa existência já não sou mais eu. Quando eu olho para um Deus que ressuscitou, um Jesus que andava comigo, e ele ressuscita, eu entendo que agora eu não estou mais à mercê de poderes. Eu sei que existe alguém que venceu a morte. E se ele venceu a morte, qualquer outra coisa é fichinha para ele. Qualquer outra coisa é fichinha para aquele que venceu a morte. Amém? Não existe nada impossível para o Senhor. O pior de todas as coisas para um ser humano não é ficar doente, não é perder o emprego, não é ser maltratado, ser sequestrado, ser estrupado, ser abusado. Não é isso. A pior coisa... mas eu prefiro a morte. A morte é que não tem... A morte é o final de todas as coisas. Enquanto a vida... O pessoal fala... O que eles falam? Enquanto a vida é esperança. E o que acontece, meus queridos, é que nessa realidade... esse medo resgata-nos de uma preocupação. Esse temor que elas têm, e que deve ser um temor no meio da igreja. É um temor de estar adorando um Deus que venceu a morte. Nós não estamos aqui, queridos, para uma convenção. O fruto de pessoas fascinadas pela ressurreição são muito diferentes. Essa ressurreição, esse fruto de pessoas fascinadas, vai mudar essa igreja, vai mudar a minha vida e vai mudar a sua vida. Eu não sei quantos de vocês pensaram na ressurreição hoje. Falaram, olha, isso mudou a minha vida. Nós não somos uma sociedade civilizada, guiada por padrões de boa conduta. É um grupo de pessoas que se reúne dominicalmente, gente boa, gente de caráter, gente que quer fazer as coisas certas, gente que está pensando em ajudar os outros. Então a gente vem num domingo e fala assim, olha, estamos reunidos aqui porque, graças a Deus, a gente teve essa revelação de que Deus é bom e tudo mais, e nós acabamos de viver uma realidade que é muito superficial.
Porque nós não somos essa igreja ONG, ou igreja filantrópica, igreja dos bonzinhos, igreja das pessoas que, eu preciso adorar e não consigo. Eu passo um dia, né? Eu preciso cumprir com a minha obrigação. Eu preciso ir na igreja nesse domingo. Não posso ficar sem igreja, eu não posso. É mais do que isso. Existe uma realidade que é fruto da fascinação de uma igreja fascinada pela ressurreição, que a realidade é que Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Ele está vivo e Ele em breve voltará. São 3 coisas fundamentais. Jesus Cristo ressuscitou. E Ele continua vivo, né? Porque Lázaro ressuscitou e morreu. Ele continua vivo, eternamente vivo. E outra coisa, Ele voltará. E isso precisa mover esta igreja, precisa mover suas decisões, precisa mover. Nós estamos ouvindo uma notícia de que você adora um Deus vivo, mas isso bate no seu coração. Está parecendo os discípulos quando Jesus falou, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E aí você está, né? Qual que é a agenda de hoje? Qual que é o plano? O que a gente tem que fazer? Qual que é a escala do louvor? O que eu tenho que pregar? O que eu tenho que vamos construir? Na realidade, tudo isso não passa de coisas subjetivas ou secundárias diante da ressurreição de Jesus. Uma igreja que está adorando um Deus que venceu a morte. Uma igreja que tem um Deus que é 100% Deus, 100% homem, que vive agora eternamente Deus homem, Jesus Cristo. Esse Deus, esse Jesus é o que reina sobre essa igreja. E a razão de ser dessa igreja não é você, não é sua agenda, não é seu ministério, não é o ajudar as pessoas. O divisor de águas da sua vida foi quando você encontrou com um Jesus que é ressuscitado. O que muda? Muda porque eu tenho a certeza de que Jesus Cristo, Ele está vivo. O que vai mudar nessa certeza? Vai mudar minha relação com Deus e vai mudar minha relação com as pessoas. Pessoas fascinadas, impactadas, movidas e mexidas pela ressurreição, vão mudar sua forma de viver. E eu fico temente porque eu vejo pessoas que não são movidas por essa realidade. São movidas pelo ministério, movidas pela função, pelo cargo, movidas por uma convivência social, por uma rotina dominical, por uma religiosidade, mas não é alguém que é movido pela ressurreição. Queridos, como que isso vai mover? O que isso vai mexer? Na minha vida de oração, o que isso pode impactar? Primeiro, quando eu me ajoelho, eu sei que tem um Deus vivo me ouvindo. Um Deus que ressuscitou e venceu a morte. Eu tenho certeza do perdão, porque Ele morreu por causa dos meus pecados e levou cativo o cativeiro. E a Bíblia diz, onde está a morte, a tua vitória? A morte já foi dominada por Jesus Cristo. Ele pegou as chaves da morte e do inferno, a Bíblia diz. Então, queridos, quando você ora, sabendo de um Deus que ressuscitou, você fica numa conexão mais profunda. Você acaba entendendo que você foi reconciliado, não existe mais barreiras. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo qual você pode entrar diante do Pai. A ressurreição de Jesus rasgou o véu, abriu os acessos para você falar com Deus. Você tem, então, diante dessa realidade, quando você se ajoelha, o céu desce naquele lugar. Porque o grande problema da oração é não crer no que você está falando. Você tem muita gente que ora incredulamente.
não sente a presença de Deus, não fala como se estivesse falando com Deus vivo, fala como se estivesse falando consigo mesmo. Orações que são orações para si mesmo. É uma organização de manhã da sua agenda, e você fica falando, olha, você precisa ser mais calmo, você precisa ser... Essas meditações dessas linhas esotéricas, onde o seu Deus é você mesmo, e você fica falando, olha, agora você precisa ser calmo, olha, você vai conversar com tal pessoa, respira, conta até 10. Tem muitos tipos de oração, que você fala com Deus, mas como se Ele não existisse, é como se Ele não ouvisse, ou mesmo que você não tem certeza de que Ele está ali. Você sai vazio, se ajoelha e levanta-se e se ora, porque muitos nem oram. E os poucos que oram têm dificuldade de crer naquilo que está falando e em relação a Deus. Mas quando eu tenho fascínio pela ressurreição, eu entendo. E o que aconteceu com Maria Madalena e as mulheres foi que elas não ficaram apenas com uma notícia do anjo. O anjo falou, Jesus ressuscitou. Mas elas tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E o que tem faltado muito na igreja, nas pessoas, experiência pessoal com Jesus. O pastor falou que falou com Deus, ora por mim, aquela irmã, mas não tem uma experiência de ter falado, olha, eu falei com Deus e senti a presença dEle. Ele deu sinais de que Ele está me ouvindo. Ele está trazendo sobre a minha vida a sua presença. Como você sabe que Jesus está vivo? Eu estive falando com Ele agora há pouco. Então, é o fascínio da ressurreição. Você sabe que Ele ressuscitou e que está vivo. Você não esteve falando com você mesmo. Você não esteve falando com um amigo imaginário. Você esteve falando com um Deus que ressuscitou dos mortos, um Deus que tomou a forma de homem, de ser humano, e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Ele que enviou o seu Espírito para a igreja, e é esse Espírito dele, desse Jesus que governa essa igreja, e é dele, por ele, para ele são todas as coisas. É esse Jesus que quando você se dobra diante dele. Por isso, a sua oração muda quando você está fascinado pela ressurreição. Não só a sua oração muda, mas a sua leitura da palavra muda. Quando você ler a palavra, você está lendo uma palavra viva de um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Ele falou, eu vou ressuscitar, né? E Ele ressuscitou. É um Deus que nada passa. É um Deus que não deixa dúvidas. Ele encarnou, foi morto, ressuscitou, está entre nós através do seu Espírito. Ele está derramando poder sobre a igreja. E eu leio a palavra, eu sei que o Senhor, o Espírito de Jesus Cristo, está me movendo, interpretando, me empoderando da sua presença, para que eu viva uma vida diferente, porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade que Jó falou. Meu relacionamento com as pessoas muda. Porque quando eu olho para uma pessoa, eu olho com esperança. Eu olho com esperança. Essa pessoa pode ser alcançada e pode ter uma vida eterna, porque Jesus já abriu o novo e vivo caminho. Jesus já conquistou a morte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você começa a olhar e começa a ter fé e olhar e fala assim, há esperança para essa pessoa, há esperança para essa pessoa. E você começa a olhar as pessoas e a história dessas pessoas, o futuro dessas pessoas com esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E você fica assim, nossa, Jesus ressuscitou.
E Ele pode mudar a sua vida. Ele está vivo. Eu falei com Ele agora há pouco. E falei de você para Ele. Estou falando de você para Ele já faz um tempo. E Ele vai mover-se na sua vida. E vem uma fé sobrenatural sobre você. E você começa a olhar com esperança para as pessoas. Quem está me entendendo? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido. Por isso, eu quero começar a encerrar. Essa palavra, pensando nisso, eu estava pensando e eu falei, brincando pela manhã, veio uma ilustração de um filme que eu sou fã, que é o filme Exterminador do Futuro. Eu já assisti todos, mas o meu preferido é o 2. Exterminador do Futuro, Julgamento. E eu sei quase todas as falas. A Silvana fala assim, amor, você não vai assistir de novo esse filme. Porque vira e mexe, está passando na TV, nos canais fechados aí. E eu tenho uma atração que eu vou passando, e aí eu falo assim, só vou dar uma olhadinha. E aí começo a assistir. Quando eu vejo, eu estou assistindo todo de novo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. Para mim, um dos melhores. No meu entendimento. Toda a trama, toda a dinâmica, toda a ação, todo o roteiro, toda a fotografia. Mas eu me lembro que uma das cenas que veio à minha mente quando eu estava preparando essa palavra, veio a cena da Sarah Connor, essa aí que você está vendo aí na imagem. Essa mulher é fera. E ela está internada porque ela, no filme primeiro, né, ela encontra-se com o Exterminador do Futuro e ela descobre que toda a raça humana vai ser destruída por uma guerra nuclear. Então, baseado nessa realidade, ela acaba tendo um filho com um cara que veio do futuro. Essa é a história do primeiro ano. Mas se quiserem, vocês assistem. Tem no YouTube isso aí. Mas, a partir do momento que ela tem a notícia de que a raça humana toda, quase toda, seria exterminada, ela muda a vida dela. E ela olha as pessoas e ela fala assim, vocês já estão mortos, nós estamos mortos. Então, com essa loucura na cabeça, né, que ela é internada no hospital psiquiátrico. E ela consegue escapar. A fuga dela é muito legal. Mas, tem um psiquiatra, esse psiquiatra morreu agora, esses tempos aí, mas, verdade, né? Mas o filme tem um psiquiatra que a acompanha desde o primeiro, segundo, terceiro filme. E quando ela consegue render esse psiquiatra, ela injeta um detergente numa seringa e põe na garganta, na jugular do Dr. Silberman. E aí o psiquiatra fala assim para ela, você não é uma assassina. E aí ela fala assim, eu até marquei aqui, você já está morto, Silberman. Todos estão mortos. E você sabe que eu acredito nisso. Então não me irrita e abre essa porta. Toda a vida da Sarah Connor foi modificada por uma notícia. Todos estão mortos. E ela trabalha para impedir que essa tragédia aconteça. E ela dá toda a sua vida. E ela se dedica e luta e mata
mata e vai em frente. Eu falei, Senhor, nós precisamos de uma fé como a da Sarah Connors. Jesus já ressuscitou e eu sei disso. Por isso, saiam da minha frente, eu vou fazer a obra do Senhor. Diabo, você não vai me segurar. Porque Jesus ressuscitou e a minha vida foi transformada, mudada. E você sabe que eu acredito nisso, diabo. Por isso, sai da minha frente que eu vou avançar. Uma fé que, na ressurreição, fascinado pelo que Deus fez, mas ao mesmo tempo operante nessas coisas. Precisamos ser mais agressivos. A fascinação pela ressurreição nos leva a ser mais proativos, mais agressivos em nossa vida pacata, morna, indiferente que nós estamos levando. Muitos estão, e eu quero fazer essa aplicação, muitos, como os discípulos, estão insensíveis para a realidade de que Jesus ressuscitou. Estão ocupados demais preparando o corpo de Jesus. Nós estamos vendo aí cultos frios, orações frias, pessoas indiferentes, e a gente prega dominicalmente, e a gente faz reuniões, e faz isso e faz aquilo, mas os corações ainda estão indiferentes, porque não tiveram um encontro com a realidade de um Jesus ressuscitado. Ouviu talvez falar. Suas ações e a sua forma de adorar, de servir a Deus precisa mudar. Porque não dá para você imaginar que Jesus ressuscitou da sua vida, assobiando e fazendo de conta que não é com você. Orações frias. Cadê a oração fervorosa? Eu falei com Deus, Ele está vivo. Eu não estou mais preocupado com minha função, meu cargo, minha posição. Isso não tem nada a ver, porque Jesus ressuscitou e isso é o que importa. A minha vida foi mudada por causa dessa verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com as conversões da pessoa que fica empolgada. Pega o exemplo das mulheres que ouviram a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Essas mulheres saíram felizes. Mas se talvez elas não tivessem tido um encontro com Jesus, pessoal, verdadeiro, o que seria dessa fé animada? Tem muitas gente que fala assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. E eu temo que muitas pessoas que vêm pela dor, elas só vêm por causa da dor, e quando a dor passa, elas vão embora junto. Quantas pessoas você não conhece? De falsas conversões. Pessoas que se empolgaram porque Deus curou, ou então estava desempregado, ou então estava numa crise. Ai, agora eu estou buscando a Deus. Eu falava de uma pessoa que pediu para que eu o batizasse, e a gente acabou fazendo um curso rápido com ele, e ele entrou numa classe de batismo, e aí a gente descobriu que a mãe dele estava doente com Covid, quase morrendo, e ele queria fazer como se fosse um voto para Deus, para que essa mãe pudesse ser curada. E ele achando que se ele tomasse uma posição diante, e ele veio pela dor. A mãe dele saiu da UTI,
A mãe dele saiu do perigo de morte, ele saiu da igreja e nunca falou para a mãe que ele havia se batizado nessa igreja. Falsas conversões diante de uma realidade de que eu não tive um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Você já teve esse encontro com Jesus ressuscitado? Você já falou com Ele, você sentiu que Ele está vivo? Ou você está só do anjo que deu a notícia e está empolgado, mas não teve aquele encontro? Quando Jesus chamou, salve, vem, você não tinha tempo disso, você estava correndo. Eu quero que você fique de pé, por favor. O fascínio, eu oro para que essa igreja esteja fascinada, esteja impactada, maravilhada. E quando vocês vierem aqui não seja o lugar do impacto, mas aqui pode ser também. Mas eu tive um encontro, eu falei com ele. Eu estava lá no meu quarto essa noite, que delícia foi, falei com Jesus. Ele me chamou. Quantas vezes Jesus te chama? E eu fui, me ajoelhei na presença dele, comecei a me derramar, e ele veio com a sua presença e me encheu ali, e eu saí revigorado. Aqueles problemas que estavam dominando a minha mente se desfizeram como um sopro, porque Jesus tem esse poder de quando a gente se aproxima dele, o medo da morte, o medo das doenças, o medo do futuro, o medo de ser rejeitado. Porque um Deus ressuscitado tem esse poder, mas um Deus morto não. Um Deus morto você se ajoelha e você se... Porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua forma de trabalhar, vai mudar a sua forma de olhar as pessoas, vai mudar a sua forma de encarar a vida, sem temor, sem medo, sem mimimi, porque você está diante de uma das maiores realidades. Jesus venceu a morte, não tem mais nada que seja mais perigoso que a morte, e Ele venceu, Ele dominou, Ele tem as chaves da morte e do inferno, e Ele agora está vivo, e Ele reina entre nós, no meio dessa igreja. Quando nós nos deparamos, e essa última aplicação, quando nos deparamos para a realidade de que Jesus está vivo, torna-se impossível continuar diante do túmulo. Você tem que sair desse túmulo, porque ele primeiro não está ali, mas ele te dá uma ordem: vai e fala aos seus irmãos que eu estou vivo, e ele diz assim, que sigam, lá me verão. Essa missão, e elas saem, elas não ficam no sepulcro, elas não ficam procurando ainda o corpo, elas já sabem que Jesus ressuscitou. E aí elas vão e elas anunciam. Se alguém chamar você de louco, que chame. Se alguém chamar você de tantã, de quadrado, de babaca, não importa. O importante é que eu falei hoje à noite com ele. De manhã eu tive uma conversa com ele e ele está vivo. Você está louco? Estou louco por Jesus. Eu falei com ele.
vamos internar você num sanatório. Pode me internar, porque eu sou louco por Jesus e eu vou viver para Jesus. E como Sarah Connor, a vida dela foi moldada pela notícia que ela teve. Nós temos que ser moldados por essa notícia e por essa realidade. Não foi apenas uma notícia, é uma verdade. Eu estive com Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Nada pode deter uma pessoa que crê no Jesus ressuscitado.